eu trouxe para vocês hoje, na verdade, o foco, né, é para fazer análise de epistasia, isso em dados genéticos. Na apresentação, eu vou dar alguns conceitos, algumas definições, porque eu sei que a grande parte das pessoas não trabalham focadas em dados genéticos. E eu tenho trabalhado com esse assunto de dados genéticos, mapeamento de QTLs, desde que eu voltei para o meu doutorado, que eu fiz aqui em São Carlos, como o Guilherme mesmo já disse, e agora mesmo como professora, eu continuo, uma das áreas que eu continuo pesquisando é nessa parte. O que eu reforço, né? Apesar de todo o meu seminário ser direcionado para análise de dados genéticos, vocês vão ver que a metodologia em si é uma metodologia muito clássica e muito flexível, que é de modelos de regressão, mas especialmente seleção de variáveis em modelos de regressão, quando a gente tem algumas especificidades. Então, assim, apesar de toda a minha ilustração, né, de tudo que eu falar, sempre é voltado, né, para a questão genética, para dados genéticos, a metodologia por trás ela pode ser adaptada e aplicada para qualquer área de conhecimento, qualquer área de pesquisa, porque realmente se trata de uma modelagem, a metodologia por trás é uma metodologia bem geral e muito tradicional, dentro da estatística, assim mesmo como na parte de modelos preditivos, aprendizado de máquina e assim vai. O Guilherme até comentou, né, que ele errou minha filiação ali, mas basicamente não é nenhum erro, porque eu sou professora, acho que é o único programa interinstitucional de pós-graduação em estatística do Brasil, que é o nosso programa aqui em São Carlos, que ele junta professores tanto do ICMC USP, quanto professores da estatística UFSCar. Então, de uma forma resumida, né, não foi um erro, digamos assim, porque eu sou credenciada ali pelo ICMC por causa dessa ligação entre os dois programas de pós-graduação, na verdade, os dois departamentos que formam um único programa de graduação. Eu vou começar, então, com algumas definições simples, inclusive para a apresentação como um todo, eu trouxe bem poucas contas, bem poucas formalismo, né, para não deixar até a apresentação tão cansativa, trouxe mais ideias para discutir com vocês e tal. Depois, se alguém realmente tiver interesse, quiser detalhes sobre contas, como tudo isso é feito, programação, códigos e tal, é só entrar em contato comigo que eu posso disponibilizar, tá? Então, eu vou começar pelo problema genético que a gente tem, que foi, na verdade, a motivação para todo o trabalho que foi se desenrolando com o passar do tempo. Então, é um problema, assim, super, super atual, na genética em especial, é a gente identificar partes do DNA, regiões do DNA, que está o termo em latim, né, que geralmente essas regiões são chamadas, conhecidas, que estão realmente associadas com alguma característica física, seja de humanos, né, pensando realmente em análise genética para seres vivos, humanos, né, seres humanos, mas a metodologia também se aplica para análise em animais, em plantas, para seres vivos no geral. Então, a gente tem uma grande curiosidade realmente de pegar a sequência de DNA desse ser vivo e realmente identificar dentro dessa sequência de DNA quais são as partezinhas que regulam, que determinam uma característica física específica desses seres vivos. E essas características físicas, né, a gente pode escolher uma ou várias delas e tal, a gente sabe que geralmente elas são reguladas ou determinadas tanto pelas características genéticas desse ser vivo, como também por combinação ou interações de características ambientais desses seres vivos. Então, a gente sabe, né, que toda a parte física nossa, ou de um animal, ou de um vegetal e tal, é uma combinação do que ele traz já, né, de características genéticas que ele herda, né, de pais e assim vai, como também uma combinação das condições de vida
que ele tem ali no meio ambiente em que ele vive. Então, esse é o nosso principal objetivo, é tentar identificar quais são as características genéticas, em especial, que determinam, que regulam uma característica física específica, né, de interesse no nosso estudo. Na literatura, usualmente, como que o pessoal resolve esse problema? Por um modelo de regressão. Então, vocês já estão vendo aqui, está geral, né, mas é a estrutura de um modelo de regressão que a gente tem. O Y é a característica de interesse que eu estou analisando, que eu estou estudando, e eu escrevo essa característica como sendo um H mais um epsilon. O epsilon, o H, como eu já disse, é uma variável aleatória, é a nossa variável resposta, já na linguagem de modelos de regressão, que eu busco explicar em função de várias outras características, sejam genéticas ou de meio ambiente, para a minha amostra de interesse. Então, esse Y, por exemplo, ele pode ser pressão arterial. Eu quero identificar quais são as partes do DNA que influenciam ou que determinam se a pessoa vai ter uma pressão arterial mais alta ou mais baixa, ou mesmo peso. Quais são as características genéticas que vão definir se a pessoa ela vai ter vai ser mais gordinha ou mais magrinha. E esse Y não necessariamente precisa ser uma variável contínua, tá? Ele pode, inclusive, ser uma variável que tem uma doença, por exemplo, a pessoa tem um câncer de mama e não tem um câncer de mama, uma variável binária. E depois eu só vou comentar qual que é a mudança, né, no modelo, para quando, em vez de a gente ter uma variável que seja contínua no Y, a gente tem uma variável que é binária, ou é uma contagem, o modelo ele é completamente adaptável a essas mudanças. E aí a gente vai escrever esse Y em função de um H. Esse H é uma função que ela vai incorporar o quê? Covariáveis, essas covariáveis ou variáveis preditoras trazem informações, trazem características genéticas da pessoa, ou podem ser covariáveis também associadas ao meio ambiente, né, como essa pessoa vive o dia a dia dela, e combinando essas covariáveis com os seus efeitos, os coeficientes de regressão que a gente tem aí, a gente também vai querer estimar. E aí, toda a parte da variabilidade de Y, que não é explicada por essa função H, que é função de covariáveis preditoras ou covariáveis, a gente joga para esse epsilon, que é um erro aleatório, tá? O que é o comum? Se a nossa variável y é uma variável contínua, o comum é a gente assumir que esse h é uma combinação linear das variáveis preditoras que eu tenho, vezes os seus coeficientes de regressão, que é o que a gente tem aqui no próximo slide. Então, geralmente, né, a gente assume essa h como sendo uma combinação linear, principalmente de características genéticas. Aqui, inclusive, no meu seminário, eu não vou falar de características de meio ambiente, mas elas podem ser facilmente incorporadas no modelo. Aqui, toda a variabilidade na variável y que se deve ao meio ambiente, eu vou jogar para o erro aleatório, tá? Mas nada impeça que eu inclua termos no modelo que é composto por variáveis de meio ambiente. Se a pessoa fuma ou não fuma, se ela é sedentária ou não é, se tem uma alimentação saudável ou não tem, e assim vai. Se a variável y, que é a característica física de interesse que eu estou estudando, e a gente chama na genética de fenótipo, ela é uma variável binária, ou seja, tem ou não tem só uma doença em especial, a gente pode usar, né, trocar essa representação linear do modelo pela sua representação generalizada. Tá? A regressão logística, por exemplo, né, é um modelo, né, que pertence à família dos modelos lineares generalizados, e ela modela geralmente muito bem variáveis que são binárias, que são 0, 1. Tem ou não tem a doença, se for o caso de interesse. Qual que é a grande questão, então? Poxa, Daiane, mas se você está falando, né, de modelo linear ou modelo linear generalizado, a gente já tem uma literatura muito extensa sobre a estimação, sobre a predição desses modelos, e inclusive a respeito das
seleção das variáveis, né? A gente realmente tem uma literatura super extensa nessa área. O que tem de novo, então, na sua apresentação? É que, como a gente vai ver agora, até pelas características dos dados genéticos, eu usei um termo aqui que a gente tem um problema de seleção de variáveis que é complexo. Ou seja, ele vai trazer uma série de características que geralmente dados que não são de genética não apresentam, e essas características, elas, por causa dessas características, geralmente métodos tradicionais de seleção de variáveis e estimação de modelos, geralmente eles não funcionam muito bem. Bom, o que são essas características que eu chamei de complexos, né, que dificultam essa seleção de variáveis? Bom, primeiro, a gente vai escrever o nossa variável resposta em função de características genéticas da própria pessoa. Qual que é a questão? Muitas vezes a gente não observa essa informação genética para o DNA inteiro da pessoa, tá? Agora isso é menos comum, mas até uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, era muito caro a gente sequenciar o DNA inteiro de uma pessoa. Era muito caro, e não só isso, as ferramentas disponíveis, né, para fazer esse sequenciamento, elas não eram tão boas, tão precisas e tal. Então, o que os biólogos, geneticistas faziam? Eles só sequenciavam partes desse DNA, que é o que a gente chama de marcadores genéticos. Então, escolhiam-se, né, partes estratégicas nessa sequência de DNA, sequenciava só esses pedacinhos, e geralmente não são esses pedacinhos sequenciados que realmente impactam aquela característica. Geralmente, os pedacinhos do DNA que realmente impactam aquele meu Y não foi sequenciado. Então, ele está perdido lá no meio do DNA, entre duas regiões que foram sequenciadas, mas ele, em especial, não foi sequenciado. E aí eu não tenho informação sobre ele. Então, é um caso em que o quê? Muitas vezes eu quero selecionar covariáveis, né, selecionar características genéticas que, na verdade, não são nem observadas. As covariáveis que são realmente preditoras, que realmente impactam aquele Y, elas são latentes, né? A gente tem várias nomenclaturas para uma mesma definição. Elas são latentes ou elas não estão observadas no meu conjunto de dados. Então, de alguma forma, eu vou ter que predizer onde estão esses pedacinhos e, mais que isso, predizer qual seria o genótipo deles, porque eu não tenho isso observado no conjunto de dados. Hoje em dia, como o sequenciamento de DNA ficou bem mais barato e muito mais rápido, porque os aparelhos eles são muito mais sofisticados e tal, a gente consegue sequenciar quase que o DNA inteiro, ou então muitos e muitos pedacinhos do DNA, que é o que a gente chama de conjunto de dados denso. Então, a gente consegue realmente ter um conjunto de dados que é basicamente quase o DNA inteiro sequenciado. Mas aí surgem outros problemas. Qual é o problema? As minhas possíveis variáveis preditoras e tal, as importantes, eu sei que ela está dentro do meu conjunto de dados. Mas o meu conjunto de dados agora é enorme. O número de covariáveis que eu tenho ali disponível e eu quero selecionar só algumas é em torno de milhares ou milhões. E não só isso. Essas variáveis, geralmente covariáveis, elas têm muito baixa variabilidade. Por quê? Porque a gente sabe, se a gente comparar entre humanos, o nosso DNA não muda muito. 99% do nosso DNA, mesmo a gente sendo pessoas diferentes, o nosso DNA ele é 99% ou até um pouco mais exatamente igual. Então, eu tenho um número de covariáveis gigante na minha base de dados, e quando eu comparo as covariáveis, elas têm pouquíssima variabilidade entre elas. E, às vezes, elas também são muito, muito correlacionadas. Então, se eu comparo o genótipo, né, de dois pedacinhos próximos, eles têm quase que o mesmo genótipo. Então, a gente
tem um problema de covariáveis muito correlacionados. E isso também traz um problema grande para a seleção de modelos, seleção de variáveis, na verdade, se a gente usar métodos tradicionais de seleção. E aí, uma terceira característica que faz também com que a seleção de variáveis seja complexa é porque, muitas vezes, o que impacta realmente a característica Y não é o efeito principal de cada região no DNA, mas, às vezes, do que realmente faz com que a pessoa tenha uma doença ou não, ou que ela tem uma característica física que é muito diferente de outros ou não, é a interação do genótipo entre duas regiões diferentes no DNA. Então, muitas vezes a gente já ouviu falar assim, olha, a pessoa só tem, por exemplo, uma doença X se acontecer dela ser homozigoto recessivo em 2 pedacinhos do DNA ao mesmo tempo. Se ela for recessiva só em um pedacinho, ela não tem a doença. Mas se ela for recessiva em 2 regiões do DNA ao mesmo tempo, aí sim ela vai ter a doença. Isso que eu acabei de falar agora é o efeito de interação. Então, é a interação entre esses 2 pedacinhos do DNA que vai provocar com que a pessoa tenha ou não tenha uma doença, ou tenha ou não tenha uma característica física. Esse efeito de interação na genética, ele é chamado de epistasia, que inclusive, está no título do meu seminário e tal. Então, muitas vezes, a gente estudar os pedacinhos, né, do DNA separados, a gente não consegue grandes conclusões, porque o que impacta realmente lá no Y é a interação entre parzinhos dessas regiões. E aí a gente sabe, se a gente já tem, por exemplo, eu fiz até uma continha aqui, ó. Se a gente tem só 100 pedacinhos, né, no DNA que estão sequenciados e genotipados, a gente tem, só com 100, e 100 a gente já sabe que é uma base bem pequena comparado aos padrões que hoje a gente tem de sequenciamento de DNA, tá? Mas tendo só 100 covariáveis disponíveis na base, essas 100 covariáveis já permite para a gente quase 20 mil interações. E aí, realmente, a gente está falando de seleção de variáveis ou de seleção de interação de variáveis numa dimensão bem grande. E a gente não tem só 100 hoje, né? Hoje os dados genéticos, eles vêm com milhares, né, de características genéticas. Então, a gente tem mais de milhares ainda interações para serem testadas no modelo. Aqui eu vou considerar só interações duplas, que é realmente interação de características 2 a 2, tá? Interação de covariáveis 2 a 2. Mas, é claro, a gente sabe que muitas vezes, principalmente na genética, o que impacta realmente a pessoa ter ou não uma característica física é a interação tripla de 3 características genéticas ao mesmo tempo, ou interação quádrupla, né, de 4 covariáveis. Só que aí, realmente, se a gente for considerar todas elas, esse número de iterações e covariáveis, ele realmente explode. Então, aqui eu vou trazer efeitos principais e interações duplas. Mas a gente sabe que, na verdade, podem acontecer interações de ordem muito maior que isso. Aqui eu só pus um desenho, né, para quem às vezes não lembra um pouco o que é a sequência de DNA. Vou retomar rapidamente para não gastar muito tempo. O DNA, seja de um ser humano ou mesmo de um animal e tal, ele é essa dupla hélice. No ser humano, essa dupla hélice, ela tem mais de 3 bilhões de posição. E em cada posição, a gente só pode observar uma dessas 4 bases nitrogenadas aqui. Então, o que difere, o que faz com que a gente seja diferente entre nós, é que em algumas posições, por exemplo, eu tenho a base A. Nessas mesmas posições, o Guilherme vai ter a base T. E é isso que nos faz diferentes um dos outros. Só que, realmente, né, apesar de a gente ser um pouco diferente,
o nosso organismo funciona de uma forma muito parecida e tal. Ou seja, 99% dessas mais de 3 bilhões de bases são exatamente iguais em todos nós. E aí a gente se difere fisicamente, porque o que sobra, né, esse 1% de bases que sobra, ou menos que isso, a gente muda, né? Nós somos um pouquinho diferente nesse 1% de base. Então, quando a gente fala o que é sequenciar um DNA, a gente, né, via sangue, né, via teste de sangue, a gente pega lá a molécula de DNA e a gente consegue ler essa sequência para cada indivíduo em termos dessas bases. Então, a gente fala, ó, a Daiane na posição 1 é a base A, na posição 2 é a base T. Claro que não é simples assim, tá? Eu estou explicando de uma forma bem resumida para vocês entenderem. E aí, o que a gente faz? A gente pega essas bases nitrogenadas, geralmente a gente nem vai uma a uma, a gente até agrupa regiões delas, e aí a gente converte naquilo que é mais do nosso dia a dia, que é o famoso azão-azão, azão-azinho, ou azinho-azão e azinho-azinho. Isso a gente aprende bastante, inclusive, lá no ensino médio. Então, com base nessa informação, né, com um monte de outros processamentos, e já tem estatística aí por trás e tal, a gente converte essa informação genética nos famosos homozigoto recessivo, azinho-azinho, homocigoto dominante, azão-azão, e o heterozigoto, azão-azão, azão-azinho ou azinho-azão, que é o que a gente sabe que realmente vai refletir lá na cor dos olhos da pessoa. A pessoa tem olho verde ou tem olho castanho ou preto ou azul, se ela tem mais facilidade de engordar ou não, né? E essa informação vai para frente. Então, toda vez que eu falo em característica genética, eu estou falando no quê? Eu estou falando basicamente se cada indivíduo naquela região do DNA ele é azão-azão, azinho-azinho ou heterozigoto, azão-azinho ou azinho-azão, tá? Que é o que eu vou apresentar, vou formalizar aqui para vocês. Só para definir agora alguns conceitos, o que é um marcador genético? A gente já falou isso lá na frente, mas só para realmente deixar definido. Ele é uma parte da sequência de DNA. Essa parte pode ser bem curtinha, a nível de uma única base, ou pode ser um subconjunto de bases, né? Um segmento um pouco maior, que ela está sequenciada. Então, a gente sabe para cada indivíduo, e naquele pedacinho, se o indivíduo é azão-azão, azão-azinho, ou azinho-azão, ou ele é azinho-azinho, que é o homozigoto recessivo, tá? Basicamente, o que vem no nosso conjunto de dados, né, como covariáveis, é o genótipo desses marcadores genéticos. Então, a gente tem na base pedacinho a pedacinho que foi sequenciado, geralmente em sequência mesmo, né, com o que ele acontece no DNA. A gente, na base, ele vem respeitando a sequência com o que ele acontece no DNA. E a gente sabe para cada indivíduo, cada linha da base, se aquele indivíduo naquela posição genética, qual é o genótipo dele. E aí o que a gente quer definir? É o que a gente chama de QTL. O QTL é realmente qual é o pedacinho, qual é a região que realmente regula aquela característica de interesse que eu estou analisando. O QTL, então, ele pode fazer parte desses conjunto de marcadores genéticos. Então, na hora que eu for analisar, eu identifico, o marcador genético número 10, ele é um QTL, porque ele realmente impacta o meu Y. E aí é um caso em que o QTL faz parte, né, desse marcador genético, ele está disponível na minha base de dados. Mas o QTL, como eu já disse, às vezes ele pode ser uma região que não foi sequenciada. Então, ele não faz parte ali, né, do meu conjunto de marcadores genéticos, ele não faz parte do meu conjunto de dados. Então, quando o QTL não está no meu conjunto de dados, é quando a gente fala que a gente tem a covariável não observada, ela tá latente ali, eu vou ter que, inclusive, predizer valores para ela. Então, de novo, né, só para vocês não perderem a ideia, o QTL, que é realmente o pedacinho do DNA que vai impactar o meu Y, ele pode fazer parte do meu conjunto de dados, ele pode estar ali disponível e estar observado, ou pode ser uma região que eu dei azar e não sequenciei. Então, eu vou ter que predizer isso.
que são os meus dados, então? Eu tenho um vetor y, que é o valor, né, do fenótipo, o valor da variável resposta para cada indivíduo da minha amostra. Eu tenho uma matriz Emão, que eu chamei aqui, a dimensão dela é Eninho, número de indivíduos, por Eminho. O Eminho é o número de marcadores genéticos que eu sequenciei e estão na minha base. Hoje em dia, esse Eminho ele é milhares e pode chegar a milhões. E aí, o que eu tenho de informação dele é, se o indivíduo naquele pedacinho, se ele for azão, ele assume valor 1. Se ele for heterozigoto, a variável vale 0. E se ele for homozigoto recessivo, a variável para aquele indivíduo naquela posição, ela vale menos 1. Tá? Então, é uma base gigante, e com o avanço da tecnologia cada vez maior, que tem essas informações aqui. E aqui a gente tem um vetor D. Esse vetor D, ele traz para a gente a informação realmente da posição dentro da sequência de DNA, da posição de cada marcador genético que eu sequenciei. Se você for um pesquisador que você acha assim, o meu mapa de marcadores genéticos, ele é denso o suficiente para cobrir todo o DNA, e eu não vou permitir, eu vou ficar limitado, né, nesse mapa, eu não vou permitir que regiões fora dele sejam localizadas, esse D quase que não me serve para nada. Por quê? Porque eu já tenho tudo que eu quero ali observado, e aí é só eu fazer análise. Se eu assumir que o meu mapa, né, de marcadores genéticos ele não é denso o suficiente, né, ele sequenciou poucas regiões no DNA, e eu tenho conhecimento de que realmente o QTL não está dentro dele, esse vetor de posições vai ser importante. Por quê? Porque é com base nessas posições que eu vou predizer onde realmente aquele pedacinho importante está localizado. Então, ele vai ser muito importante porque é ele que vai me definir onde a região que eu não sequenciei está localizada, e mais que isso, se eu sei que ela está localizada entre dois marcadores genéticos que são os vizinhos, eu vou predizer o genótipo dela com base no genótipo dos vizinhos. Então, aí esse vetor D é importante, tá? E ele vai ser utilizado no meio da estimação. Deixa eu avançar um pouco mais aqui, porque eu acho que eu até gastei bastante tempo nesse começo. Bom, o modelo, esse primeiro não tem a epistasia, tá? Que são os efeitos de interação. Ele tem só os efeitos principais, mas é bom para desenvolver a ideia e depois a gente só estende para o caso mais completo. Então, a gente tem aqui nada mais do que um modelo de regressão linear. A gente tem, para cada indivíduo, né, a característica física, o fenótipo, que eu quero explicar em função de características genéticas. Escrevo ele em função de uma média, um intercepto. Aqui é a combinação linear do genótipo. Aqui eu vou assumir que eu tenho K QTLs, então na sequência de DNA inteira, eu tenho K pedacinhos perdidos ali no meio, que realmente regulam e realmente impactam a minha variável resposta Y. Então, o Q e K é o genótipo, né, de cada um dos QTLs, multiplicado pelo seu alfa-K. O alfa-K a gente chama na genética de efeito aditivo, mas é o coeficiente de regressão, para quem está acostumado mais na estatística. E além de considerar só o genótipo mesmo de cada pedacinho, que a gente chama o genótipo bruto, digamos assim, né, homozigoto, recessivo, dominante e heterozigoto, a gente também inclui para cada QTL um efeito de dominância. Então, percebam que essa outra covariável aqui, ela é uma função do genótipo de cada QTL, e ela pega, na verdade, só assim, né? Se aquele genótipo, ele é heterozigoto dominante ou não. E aí multiplica pelo seu coeficiente de regressão, que a gente chama na genética de efeito de dominância. O Q e K é a nossa covariável, né? São as covariáveis genéticas, então já até comentei no slide anterior, ela sempre assume o valor -1, 0 e 1
dependendo de qual é o genótipo da pessoa naquele momento. A gente vai assumir que os erros têm uma normal. Se isso não for razoável, a gente pode escrever esse modelo como sendo um modelo linear generalizado e funciona muito parecido, é só adaptar de alguma forma. Vamos assumir que eles são independentes. Aqui vou só colocar um comentário. Essa suposição de que os erros são independentes, ela só vale para quando na nossa base de dados a gente não trabalha com dados familiares, tá? Por quê? Porque se a gente está trabalhando com uma amostra e nessa amostra a gente tem pais e filhos, irmãos, primos, que seja, a gente sabe que geneticamente eles são associados. Então, essa suposição não necessariamente ela é válida e às vezes ela é muito forte. Para vocês aqui, eu trouxe só o exemplo em que a independência vale. Geralmente, quando está trabalhando com plantas e animais, não é uma suposição tão forte, tá? Da independência. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso falar um pouquinho também de casos que a gente trabalha com amostras em família. E aqui a gente também vai assumir só que o genótipo dos QTLs, dado o genótipo dos marcadores vizinhos a eles, são independentes. Essa suposição é importante só se eu tiver que prever o valor dos genótipos, né? Se eu tiver covariáveis que eu não observo, e eu tenho que prever o valor delas, essa suposição é importante. Se eu tiver num cenário que o mapa de marcadores é denso, aí eu não preciso prever, né, o valor das covariáveis e essa suposição ela morre. Aqui, rapidamente, eu tenho só a função de verossimilhança, como assumir normalidade para os erros e, consequentemente, para os y, é conhecida, né? Não é uma verossimilhança difícil. E o que ela tem a mais aqui é justamente a probabilidade dos genótipos dos QTLs que eu não observei na minha base de dados. Por quê? Se algum QTL que é realmente importante para explicar esse Y, ele não está na base de dados, né, ele não foi observado, eu vou precisar predizer o genótipo deles. E aí, então, entra esse termo aqui na verossemelhança, que contabiliza justamente isso, né? Qual que é a probabilidade de eu observar qualquer um dos genótipos para esse indivíduo nessa posição. Se eu não tiver que prever nenhum genótipo, essa parte também morre na verossimilhança e ela fica mais simples. Essa probabilidade aqui dos genótipos, eu não vou entrar em detalhe como que calcula ela, mas basicamente a gente enxerga, né, a sequência de DNA como uma cadeia de Markov, e aí essas probabilidades, elas saem, a probabilidade de cada um dos genótipos, ela sai em função do genótipo dos marcadores vizinhos, usando propriedades de cadeia de Markov, fração de recombinação, que é um conceito mais genético, e também usando função de Aldani, que também é um pouquinho mais genético. Mas não é complexo, tá? Depois, se alguém tiver interesse em saber como são calculadas essas probabilidades aqui, eu posso falar especificamente sobre isso. Bom, aqui a gente vai assumir uma estimação bayesiana. Então, eu vou representar a incerteza que eu tenho sobre os parâmetros do meu modelo usando as distribuições a priori. Bom, só voltar rapidinho para vocês entenderem qual que é o nosso objetivo agora. Bom, isso aqui é um modelo de regressão linear. Então, olha para ele e fala, poxa, mas é simples. O que torna esse modelo um pouco mais complexo? Primeiro, eu não conheço o K, então eu não sei, né, realmente quantos QTLs impactam na variável resposta. Então, eu não sei o valor de K, o K se torna um parâmetro para mim, eu vou querer estimá-lo, por isso que ele vai aparecer daqui a pouco. Eu não sei realmente quais são os QTLs que impactam a variável resposta, então eu tenho que selecionar quem são os QTLs, e muitas vezes eu, inclusive, não observo os valores dessas covariáveis. Então, inclusive, eu vou ter que predizê-las na minha estimação, no processo de estimação. Então, quem são os meus parâmetros nesse modelo? Já começo pelo K, o Mi, os alfas, os deltas, a variância associada ao erro, e apesar de ser uma variável aleatória, se eu não observo os valores dessas covariáveis, eu vou encará-las como um parâmetro e vou predizer, né? Em vez de estimar, vou predizer no meu processo de
de estimação. Então, estão todos eles aqui, certos Qs. Então, o K está aqui, os alfas, os deltas, o mi, o sigma. E, se eu não, na verdade, assim, como eu vou ter que identificar, né, quem são as regiões que realmente impactam o Y, eu preciso saber onde elas estão localizadas. Então, esses lambdas nada mais são do que a posição no DNA realmente das regiões que impactam e que regulam aquele Y. Aqui assumi priores que são super tradicionais, né, para o modelo de regressão. Então, para os alfas, deltas e mis, assumir normais. Aqui já vou falar que elas estão centradas em zero, e depois esses sigmas assumir variâncias grandes, de forma que a gente tivesse priores vagas, pouco informativas. Para precisão, que é 1 sobre sigma ao quadrado, assumir uma gama, que também é uma priori que a gente chama, para quem conhece, conjugada, então facilita as contas e facilita a implementação. Escolhi parâmetros zetas aqui, que também dão uma gama com uma variabilidade muito alta, consequentemente vaga. O K é uma variável discreta, porque é o número de QTLs que eu tenho no meu modelo. Então, eu assumi uma uniforme discreta, que pode ser zero. O zero é o caso que não tem QTL, o Y é explicado só por uma média geral, mais uma variabilidade intrínseca ali. E chegando até o extremo de que todos os marcadores genéticos que eu tenho na minha base, eles são covariáveis importantes para explicar aquele Y. Muita gente assume Poisson, tá? Para o K. É muito comum na literatura a gente ver a distribuição Poisson, e aí, pelo lambda da Poisson, a pessoa controla o número de QTLs que ela quer no modelo. Aqui, eu realmente coloquei uma uniforme. E para as posições dos QTLs, eu joguei uniformes contínuas, de fato, a não favorecer nenhuma posição ali na sequência de DNA. Combinando a verossimilhança com essas priores, são todas conjugadas, para quem conhece os termos e tal, então eu vou conseguir distribuições a posteriores, todas fechadinhas e simples para esses parâmetros. Isso vai me ajudar na hora de simular, né? A simulação ela fica rápida. Não vou entrar em detalhe aqui, depois, se alguém quiser mais detalhe, a gente fala sobre isso. E aí a gente tem o quê? Por quê? Porque, muitas vezes, o QTL realmente ele não foi observado na minha amostra de dados. Então, ele vai ser predito, né? O genótipo dele, para todos os indivíduos da amostra, vai ser predito. E como que ele vai ser predito? Pela sua distribuição a posteriori condicional. Fazendo algumas continhas, bom, o primeiro, né? A nossa variável Q, ela é categórica, -1, 0 e 1. Então, a posteriori dela também vai ser uma distribuição discreta, para -1, 0 e 1. E a probabilidade de cada um desses valores a gente calcula usando aqui teorema de Bayes e tal, algumas propriedades. Não é difícil, a gente chega nessa continha aqui. Então, quando a minha covariável, que realmente é importante, ela não é observada, ela não está no meu conjunto de dados, eu vou predizer valores para todos os indivíduos da amostra dessa distribuição aqui. Então, a gente tem o quê? Que o mi, sigma 2, alfa k, delta k e a variável, o genótipo dos QTLs, eles vão ser atualizados via Gibbs samples, espaços de Gibbs samples, mais o lambda, que é a posição no DNA desses QTLs, aí a gente tem que fazer via metropolization, tá? Porque a distribuição condicional deles não é uma forma fechadinha, de uma distribuição que a gente conhece e já sabe simular dela por métodos tradicionais. Então, a gente usa um outro algoritmo para simular dele. Faltou estimar quem? Se vocês perceberem no slide anterior, eu não falei do K. O K é o número de QTLs que eu tenho no meu modelo, que é justamente qual é o número de covariáveis que vão impactar realmente aquele Y. Ele não foi ainda estimado. Por quê? Porque ele vai ser estimado por um outro algoritmo, que aí sim é o reverse Bojamp. Por que isso? Porque quando eu incluo uma covariável nova no modelo, um QTL, ou eu excluo um do modelo que já existe, que já estava lá, na verdade, eu ou aumento a dimensão paramétrica, eu aumento um alfa em um delta, e se eu tirar um QTL da jogada, na verdade, eu reduzo em um alfa e em um delta a dimensão paramétrica do meu modelo atual.
E aí, um algoritmo, né, para a gente, que possibilita que a gente transite entre modelos de dimensão paramétrica diferente, é o reversible jump. Então, como eu já disse, ele é um método do MCMC que permite que a gente transite, né, entre modelos que tenham dimensões paramétricas diferentes. E por que esse data-driven aqui no nome? Porque a forma como a gente vai propor um modelo novo para o qual a gente vai transitar ou não, ele a criação dele é baseada no meu conjunto de dados. Então, é uma versão, para quem já conhece Reversible Jump, para quem já tem uma certa familiaridade, está acostumado em a gente simular valores de variáveis que são bem aleatórias, que não tem nada a ver com conjunto de dados. A gente especifica transformações determinísticas, né, que completam o espaço paramétrico de um modelo para o outro que a gente está transitando, calcula o jacobiano dessas transformações e tal. Essa proposta aqui, na verdade, ele é um reversible, é um caso especial do reversible, mas que simplifica muito. Por quê? Porque, inclusive, o jacobiano dá 1, então a gente evita ter que calcular jacobiano, aquele monte de coisa, que às vezes é complexo. A gente completa, entre aspas, esse espaço paramétrico, ou, ao contrário, reduz a partir das posteriores. E como eu estou usando as distribuições a posteriores, que são baseadas nos dados, para completar ou reduzir o espaço paramétrico, a gente fala que ele é direcionado pelos dados. Porque eu olho para os dados, né, eu vejo o que é adequado para os meus dados e faço a minha proposta. O que é legal, né? Além dele simplificar a metodologia, que é a mais comum e tradicional aí que a gente vê na literatura, ele também tem se mostrado muito eficiente para melhorar a dinâmica da cadeia. Quem ouve falar de reversible, geralmente as pessoas têm um certo medo. Nossa, mas reversible não converge nunca, a cadeia não tem uma dinâmica, ela não sai do lugar onde ela está. E essa é uma das estratégias que a gente encontra na literatura e um pouquinho do que eu fiz também, que tem mostrado grande eficiência para trabalhar com o reversible. No nosso caso, os nossos resíduos, que são obtidos no passo anterior, eles são utilizados para a gente criar um candidato, né, de inclusão ou exclusão de um QTL. Aqui eu vou passar mais rápido pela ideia por causa do meu tempo. Como que a gente faz, né? Como a gente transita dentro desse modelo, incluindo ou excluindo covariáveis. E aí, no final, depois que a gente garantiu que a cadeia convergiu, é só ir lá a gente ver e falar, nossa, que covariável que foi frequente, que covariável que sempre esteve no modelo. Essas são as mais importantes, essas são realmente as mais significativas, digamos assim. Aqui a gente vai fazer 2 passos. Ou a gente inclui, faz o nascimento de um QTL, inclui um novo QTL no modelo, aí o meu K, ele aumenta uma unidade, ou a gente faz a morte de um QTL. Então, o QTL já está no modelo e eu simplesmente tiro esse QTL do modelo, o meu K cai para K menos 1. Então, a gente alterna, né, esses 2 movimentos, e aí, quando a gente propõe um QTL que vai entrar um QTL novo no modelo, não é só entrar, a gente tem que dar um valor de alfa para ele, um valor de delta para ele, tem que atualizar o Mi, tem que atualizar o sigma. Então, a gente faz tudo isso e aí vê se esse novo modelo, se ele faz sentido ou não para os dados, se ele está adequado. E como que a gente decide, né, se esse candidato está adequado ou não para aquele conjunto de dados? E, consequentemente, a gente aceita ou não aquele candidato? Calculando a probabilidade de aceitação, que é esse A. Basicamente, a gente tem o quociente das verossimilhanças, em cima a verossimilhança com base no modelo atualizado, com um novo QTL ou sem um QTL antigo que eu tirei. No denominador é a verossimilhança do modelo, onde eu estou agora, né, com aquele K fixo. Tenho o quociente das priores desses parâmetros, e aqui é o quociente das probabilidades de transição. Então, envolve realmente, né, todas as probabilidades e densidades que eu utilizei para sair desse modelo candidato e voltar no modelo antigo, e no denominador é
todas as probabilidades e funções de densidades multiplicadas que eu utilizei para sair do modelo antigo e chegar nesse modelo que eu acabei de construir agora. É com base nessa, na verdade, não, esse A não é a probabilidade em si, né? Esse A, ele é calculado, e aí a probabilidade de aceitação, na verdade, é o mínimo entre 1 e esse A. Esse A é sempre positivo, sempre maior que zero, mas ele pode ser um número, inclusive, muito próximo lá para o infinito, né? Ele pode ser um número muito gigante, e aí a gente escolhe realmente o mínimo entre 1 e ele. E aí a gente decide, será que realmente eu vou incluir esse novo QTL no modelo, ou ele não faz muito sentido, ele não está explicando muita coisa, continuo no modelo onde eu estou. Ou se eu tiro um QTL que já existe, aí eu avalio, tirar esse QTL do modelo vai ser uma perda muito grande, porque ele é muito importante. Então, não tire, não aceite essa sugestão de tirar o QTL do modelo. E aí a gente constrói um processo, né, que vai fazendo essas interações, e a gente vai avaliando. Constrói um candidato, checa se o candidato é bom, aceita ou não. Se você aceitou, você vai para o modelo novo. Não aceitou, permanece onde está. Segunda iteração, propõe um novo candidato, e assim a gente vai indo. O que é legal? Tá? O que ajudou muito a gente na convergência desse reverso e fazer com que o negócio avançasse bem? Não vou entrar em detalhes, mas é justamente o candidato que eu vou escolher para onde eu vou e que eu vou testar se eu vou migrar para ele ou não, ele é construído com base dos meus dados. Então, não é um candidato construído de uma forma tão aleatória, digamos assim, né, que não tem nada a ver com os dados. Se eu olhar para os meus dados e construir um candidato que é mais adequado, a gente aumenta, né, a dinâmica da cadeia, o mixing, que a gente fala em inglês, a gente tem uma tradução em português, então a gente tem um mixing melhor e aí a gente consegue convergência mais rápido, resultados mais precisos e tal. Ali descreve o processo de nascimento. A morte é muito simples, é só escolher um dos QTLs, retirar completamente do modelo, atualiza todos os parâmetros e vê se o modelo que sobrou ele continua razoável ou adequadamente para os convidados que eu tenho. Aqui, só para mostrar para vocês o ganho que a gente teve em pôr o data-driven, digamos assim, é essa comparação gráfica. Nesse primeiro gráfico, a gente tem para um cenário simulado, tá? A gente conhecia qual realmente era o K era 5. E aqui é um reverso Bojamp tradicional, da literatura, que não é direcionado pelos dados. Percebam que a cadeia ela não tem uma boa dinâmica. Ela, assim, aqui já tem o burn-in, né? Então já joguei fora grande parte aqui da minha cadeia. Ela fica presa em 3, depois, de alguma forma, ela chega em 5 QTLs, fica presa por um tempo muito grande, e só depois ela volta para 3 de novo. No data-driven, percebam que essa cadeia, ela migra, né? Ela transita muito melhor entre os modelos. E, claro, por que as distribuições a posteriori que são diferentes para o K? Porque esse de cima não convergiu ainda. Tá? Ele deveria ter convergido para uma coisa parecida com essa. Aqui também não vou entrar em muitos detalhes, mas vou para a parte da epistasia que fica realmente mais interessante para vocês. Na parte de epistasia, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aquele modelo anterior, só que a gente vai incluir aqui as interações. Então, a epistasia nada mais é do que interações entre esses QTLs. E aqui, de novo, eu vou reforçar, a gente vai usar só as interações duplas, né, de ordem 2. Pode pôr de ordem tripla, quádrupla, mas isso aí é uma complexidade ainda maior. Essa epistasia, essa interação pode ser de 4 tipos. Ou eu estou interagindo realmente o genótipo, né, puro, de 2 regiões diferentes, aí eu faço a multiplicação deles, que eu chamo de epistasia AA. Eu posso fazer a interação do genótipo puro de uma parte com o genótipo dominante de uma outra parte, a gente tem a epistasia AD. A gente pode fazer dominante de um QTL com o genótipo puro de outro, temos a epistasia DA, e podemos interagir a parte dominante de 2 QTLs, então nós temos a epistasia DD. E calcular a epistasia, né, a covariável que representa a epistasia, é simplesmente multiplicar, né? Eu tenho lá o genótipo de um QTL, o do outro, multiplico os dois matematicamente e tenho lá a covariável que representa a epistasia.
Então, a gente tem que estimar KQTLs, efeitos fixos, e podemos incluir mais elão aqui, epistasias. Então, o que é o complexo aqui, né? A gente estimar o K, estimar o L e identificar realmente quem são os QTLs que para ser selecionados no modelo e quais são as epistasias que realmente impactam a variável resposta ao nosso Y. Aqui só simplifiquei, então juntei tanto efeitos principais, né, quanto efeitos de epistasia numa única nomenclatura. Então, a gente tem G efeitos no nosso modelo, alguns deles são efeitos principais, alguns são efeitos de epistasia. Essas X são os genótipos, ou dos efeitos principais, ou das epistasias já formadas. A função de verossimilhança é muito parecida com o que a gente já definiu antes. As priores também assumindo da mesma forma. Só que agora, o nosso reversible, ele não tem só passos de fazer o nascimento e a morte de um efeito principal, que são os QTLs, mas eu também preciso incluir passos nele que fazem morte e nascimento de efeitos de epistasia, que são os efeitos de interação. E o que é importante, né? Aqui, por definição, a gente não inclui um efeito de interação no modelo se os efeitos principais não tiverem, mesmo que não sejam importantes ou significativos. Então, quando a gente inclui uma epistasia, se ela for uma interação de dois efeitos principais da covariável, né, de covariáveis, cujos efeitos principais já estão no modelo, a gente só inclui a epistasia, só o efeito de interação. Em contrapartida, se a gente for incluir no modelo uma interação cujos seus efeitos principais ainda não estão no modelo, a gente inclui tudo numa tacada só. Então, inclui o efeito principal dos dois QTLs, mais a interação entre os dois, tá? Então, incluir uma epistasia, o G pode aumentar em 1 unidade, em 3 ou em 5, dependendo do cenário que a gente está. Aqui eu trouxe detalhes de como a gente faz isso, mas eu estou com pouco tempo, até acho que o Guilherme já me avisou aqui. Eu vou mais para os resultados, porque aí eu comparo com vários outros métodos e acho que fica interessante vocês verem o ganho da metodologia em si. Aqui, basicamente, é assim, se eu vou incluir uma epistasia nova, né, o meu processo de nascimento de uma epistasia, eu tenho que decidir entre todas as possíveis qual delas eu vou testar. Então, de novo, quando a gente fala, né, de alta dimensão, se eu tiver 100 covariáveis, né, se eu tiver 100 marcadores genéticos disponíveis na minha base, a gente tem aproximadamente 20.000 possíveis interações. Então, escolher uma entre 20.000, você tem que ser eficiente nessa escolha. Se você ficar escolhendo de uma forma aleatória, uniforme, né, dando chances iguais para elas, você vai rodar, vai rodar, vai rodar e não vai sair do lugar, porque você não consegue, é difícil você selecionar exatamente a epistasia que é a importante. E isso porque eu estou falando só de 100 marcadores, né? É um conjunto de dados genéticos muito pequeno. Hoje em dia, a gente começa com, sei lá, mais de 1.000 marcadores genéticos numa base. Ou seja, o número de epistasias ele já explodiu para mais de 100.000, 200.000. E você tem que ser inteligente, né, entre aspas, para conseguir selecionar realmente as que são as boas. Senão você vai ficar rodando, rodando, rodando e você não seleciona nenhuma. Então, aqui está o processo, né, de como a gente faz essa seleção. Já antecipando, é uma pergunta que provavelmente vocês vão me fazer depois. Daiane, qual que é a eficiência computacional desse método? Se eu tenho que escolher uma entre 100.000 iterações, isso demora muito tempo, né? Como que você faz isso? Na verdade, da forma como o algoritmo está desenvolvido, o nosso gargalo é calcular só essa probabilidade aqui, ó. É o único gargalo que vai considerar todas as possíveis. Esse gargalo, a gente, não eu, porque eu não sei fazer isso, mas um aluno nos ajudou, ele programou só esse gargalo em C++. E aí depois todo o resto do modelo está realmente em R, mas o modelo em si, ele nunca tem um número grande de QTLs, né? O K, o L, o G, nunca é um número grande. O que é realmente gargalo
se o tamanho da amostra cresce muito, né, a sua base cresce muito, é o cálculo dessa probabilidade aqui, que é onde eu vou escolher qual é a epistasia que eu vou tentar incluir no meu modelo e vou ver se eu aceito ou não isso. E aí esse gargalo, a gente, se não programasse realmente em C++, ele ia ficar extremamente lento. A morte de uma epistasia é muito simples. Eu escolho as que já estão no meu modelo, dentro dele, escolho uma, removo, e vejo se eu aceito ou não esse modelo com uma epistasia a menos. Tá? Então, é um passo mais simples do que o nascimento. Vou mostrar para você, só para terminar, a aplicação que a gente fez, então, em dados do INCOR, que são dados lá do Instituto de Coração, lá de São Paulo. A gente teve uma amostra, é uma amostra pequena, tá? Não é uma high dimension, digamos assim, mas aí no artigo e tal, a gente fez realmente aplicações com dados simulados de dimensões muito maiores que essa, com 1000, mais que isso. Se alguém depois tiver interesse, eu posso enviar. Mas a aplicação é interessante para vocês realmente verem na prática isso valendo. A nossa amostra tinha 221 ratinhos, e para cada um desses ratinhos, a gente sequenciou geneticamente 182 pedaços desse DNA. Não é um mapa denso, tá? Muito pelo contrário. É um mapa pequeno aos padrões que são sequenciados hoje em dia. Mas já sendo 182 marcadores genéticos, a gente tem aí mais de 50 mil iterações possíveis para serem testadas. A gente aplicou o método, né, do reversible jump, direcionado pelos dados, o reversible jump tradicional, que ele realmente vai criando, né, os modelos candidatos de uma forma bem aleatória, sem olhar para os dados, usando transformações determinísticas que são especificadas pelo pesquisador, e assim vai. O MIN é um método de máxima verossimilhança, então ele não é bayesiano, ele é realmente um método de máxima verossimilhança, combinado com B e C e A e C para a seleção de modelos, e QTLs que são realmente importantes para a seleção dele são QTLs que oferecem uma log verossimilhança maior que 3, que na literatura chama de LOD score, tá? Então, é um método super tradicional que está já implementado, aí tem pacotes especiais dele. Comparamos também com o método que a gente chama aqui de QL-BIM. Esse método ele é bayesiano, mas em vez de fazer o reversible jump, ele cria uma variável indicadora para cada um de todos os possíveis efeitos que o meu modelo pode ter. Então, se eu tenho um modelo que poderia ter 100 QTLs mais 20 mil iterações, eu vou ter um modelo com 20.100 variáveis indicadoras e parâmetros. E essa variável indicadora, que assume o valor 0,1, ela vai indicar se aquele efeito está no modelo ou não. Então, ela vai servir por incluir ou não um modelo, um efeito no modelo. E o laço? O laço, definitivamente, simplesmente nos últimos 5, 10 anos, ele é uma das metodologias de maior repercussão quando a gente está falando em seleção de variáveis e estimação de modelos de regressão, principalmente pelo seu poder preditivo. Aqui a gente não vai comparar em poder preditivo, a gente realmente vai... O nosso interesse é ver a questão mesmo de seleção de variáveis, tá? Já antecipando, o QTL-BIM ele não convergiu. Então, a gente rodou ele o mesmo número de vezes na interação MC-MC, que o RJ e o DDRJ, ele não convergiu. Então, a gente desistiu dele e comparou os outros métodos, tá? Aqui, essa parte que é interessante. Quando a gente rodou, né, o DDRJ, depois a gente fez esse gráfico, é simplesmente um histograma da posição dos QTLs que realmente estiveram presentes nos modelos na nossa cadeia. Então, percebam que algumas posições, principalmente onde tem esses picos aqui, ó, são regiões do DNA que, na maior parte dos modelos, das iterações MC-MC, eles estiveram presentes. Ou seja, um QTL nesse pedacinho do DNA, ele estava presente no modelo e ele foi selecionado.
Então, como a gente define, né? Olhando esses picos que acontecem, é onde a gente vai definir que realmente existem os QTLs. Então, a gente define que tem um QTL aqui nessa posição do DNA, nessa outra, em resumo, a gente definiu aqui 7 ou 8 regiões do DNA, que na maioria das vezes elas sempre estão presentes na nossa interação MC-MC. E a gente viu que, exceto essa parte que ficou meio nebulosa, a metodologia ela foi muito precisa em identificar essas regiões. Aqui realmente a gente teve um pouquinho de imprecisão, né? Os QTLs meio que se espalharam numa região maior, que fica mais indefinido realmente aonde esse QTL tá, onde essa região está localizada. Mas, em resumo, aqui nessa outra parte, a gente identificou muito fortemente, né, quais eram as posições dos QTLs dentro do DNA. E a nossa variável resposta aqui, eu esqueci de falar, mas era a pressão arterial sistólica nos ratinhos, tá? Aqui eu trouxe as estimativas, né, de onde esses QTLs realmente estão localizados e quem são eles, em qual cromossomo eles estão, quem são os efeitos aditivos e positivos, mas não vou passar por questão de tempo, depois eu posso dar mais detalhes. E esse slide traz quais são as epistasias que foram realmente identificadas como importantes, dentre o número gigante que a gente tinha de epistasias para testar. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, ele identificou uma epistasia ou uma interação entre o QTL1 e 3, ela é do tipo dominante aditiva, e aqui é o efeito, né, o coeficiente de regressão estimado associado a ela. E ela apareceu, essa porcentagem de vezes, em toda a nossa cadeia MC-MC. E aqui a gente tem outras. Tá? Então, basicamente, aqui a gente identificou 1, 2, 3, 4, 5, 6 epistasias realmente de grau 2, tá? Não testamos tripla nem quádrupla, nada. Comparando com os outros, se a gente pegar o reversible jump tradicional, né, mais tradicional e tal, ele, na verdade, se a gente usar o critério que é o mais comum na literatura, define como significativa epistasias que apresentam uma log verossimilhança maior que 3, ele identifica 2.305. É um número muito grande, né? Falso positivo deve ter muito aí. Se a gente aumentar esse limite para 15, aí a gente reduz para 28 efeitos de interação. Mas, de qualquer forma, essas interações elas são bem pouco frequentes na cadeia MC-MC. Apesar de, por Lodge Score, que é bem uma métrica de verossimilhança mesmo, elas serem significativas, a presença delas na minha simulação e na minha cadeia é muito pequena, é menos que 1% das vezes que elas aparecem no processamento. Então, a gente fica até, assim, quem realmente olha para a parte bayesiana e tal, você fica até com um pouco de cuidado. Será que realmente ela é importante? Ela aconteceu menos de 1% das vezes em toda a simulação. Esse é realmente o de máxima verossimilhança, né? O min combinado com B e C e A e C. Ele localizou só 3 QTLs e apenas uma interação entre esses 2 QTLs aqui, que é uma interação que foi localizada, também foi identificada pelo reversible jump direcionado pelos dados. E o laço, ele selecionou 23 efeitos de epistasia como significativos, né? No laço que é significativo são as covariáveis que têm betas estimados diferentes de 0. E aí a gente teve 23 efeitos de epistasia estimados com esses respectivos coeficientes aqui de regressão, tá? Aqui é o dado com os dados real. A gente aplicou essa metodologia em dados simulados, não só um, mas em 2 ou mais conjuntos simulados, e lá a gente também mostra o bom desempenho, né, do DDRJ, e lá, inclusive, às vezes o laço, mesmo que reconhecidamente na literatura, ele é uma metodologia justamente de
selecionar um número menor de covariáveis, a gente observou o comportamento contrário para esses dados de genética. Ele geralmente dá um número de falsos positivos muito grande. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar os resultados mais no detalhe. Quais são os desafios que a gente ainda tem, e tem muitos nessa área, cada vez mais? Por quê? Porque a conjunto de dados está crescendo cada vez mais e tal. É a gente desenvolver realmente metodologias estatísticas cada vez mais eficientes para identificar, né, quem são esses SNPs ou marcadores genéticos que realmente influenciam um fenótipo, seja contínuo, ou seja, tem ou não tem uma doença, e não só os seus efeitos principais, mas também os seus efeitos de interação. E essas metodologias, primeiro, né, o que é óbvio, ela tem que permitir escalabilidade, porque as bases de dados estão cada vez maiores, não em número de indivíduos, mas em número de regiões sequenciadas dentro do DNA. Então, cada vez maiores elas estão. Essas covariáveis, como eu já disse no começo, elas têm muito baixa variabilidade. Então, SNPs, geralmente, que realmente provocam uma doença, né, eles são raros. Então, as metodologias elas têm que começar a ficar eficientes para identificar covariáveis, que a covariável é um evento raro. Porque as mutações genéticas elas são raras, sejam em humanos, em animais, em plantas. E metodologias tradicionais de seleção geralmente não identificam eventos raros, né? A gente sabe que elas têm dificuldade em identificar isso. E não só isso, porque geralmente essas covariáveis genéticas elas também têm uma alta correlação. E metodologias tradicionais também não funcionam muito bem nesse cenário. E aí as metodologias elas têm que permitir tanto convidados independentes quanto convidados de família. E aí a gente não tem mais independência entre os indivíduos da amostra. E o laço, inclusive, aqui, né, os meus dados são independentes e tal, então ele funcionou. Mas uma suposição do laço e de outras métricas é que os dados são independentes, não tem suposições a mais. Mas a suposição de independência ela ainda continua valendo. E quando a gente tem dados em família, isso realmente fura, porque a gente sabe que geneticamente pais e filhos, irmãos, são muito correlacionados, tá? É isso, pessoal, eu passei, desculpa. Aqui está o meu contato, está o meu e-mail lá na universidade. Se alguém se interessar, como eu disse, né, apesar de toda a minha apresentação ser voltada para a aplicação de dados genéticos, a metodologia por trás, ela é uma seleção de variáveis em modelos de regressão, seja linear ou generalizado, quando a gente tem algumas especificidades ou algumas características onde métodos tradicionais não funcionam. Seja variáveis não observadas, sejam de baixa variabilidade e tal. Então, assim, fui rápida aqui na apresentação. Depois, se alguém precisar de mais detalhes e tal, é só entrar em contato comigo. Muito obrigada.